O fim dos tempos. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse importante assunto? Este é o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Professor. É um prazer muito grande, uma satisfação enorme poder tê-lo aqui conosco mais uma vez. Vai compartilhando aqui esse vídeo, vai aí, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Venha dar uma força aí para o canal O Professor continuar crescendo. Graças a Deus, estamos crescendo. Isto é graças tanto a Deus e a você que compartilha os vídeos deste canal. Se você gosta de escatologia, o vídeo de hoje vai nos falar sobre o fim dos tempos. O que a Bíblia tem para nos falar sobre esse importante assunto, né? É um assunto muito discutido, não só na nossa atualidade, mas como em todas as outras gerações passadas, se falava sobre o fim do mundo. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ouvia dizendo que ao ano 2000 chegarás e do ano 2000 não existirá ou não passará. Era um negócio mais ou menos desse jeito aí. Se você sabe desse provérbio que se falava aí, deixa aí embaixo nos comentários. Eu não me lembro direito como é que era, mas era parecido com isso daí. Para você que tem uma expectativa de fim de mundo, eu tenho uma notícia para lhe dar. O mundo não vai se acabar. Mas na realidade o mundo será modificado, transformado, restaurado. É exatamente isto o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 21, no versículo de número 1. Apocalipse é o livro das revelações, é a doutrina das últimas coisas. E vamos ver o que João, que é o escritor de Apocalipse, nos falou ou deixou escrito acerca daquilo que ele viu. Nos diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observe que João está nos falando que o que ele viu foi novos céus e nova terra. Significa então que esta terra um dia será transformada, será modificada, será feito algo como nunca antes foi visto, algo que será, eu procuro palavras para descrever, mas eu não tenho como descrever, porque aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas antes de nós chegarmos a estes novos céus e nova terra, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as evidências ou sobre os sinais acerca do fim? Em Mateus, capítulo de número 24, nós nos deparamos com alguns sinais que nos mostram as características do fim dos tempos. O primeiro sinal que eu quero destacar em Mateus capítulo de número 24 é exatamente o aparecimento de falsos cristos. Observe comigo o que o texto vai nos dizer. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observe que Jesus diz que muitos iriam aparecer se autodeclarando o ungido de Deus. Ou seja, a palavra Cristo é uma palavra grega para ungido. Ou seja, Jesus está dizendo que muitos, nos últimos tempos, se auto-reivindicarão ungidos do Senhor, afirmando que são enviados por Deus para transmitir a sua palavra. Temos um outro sinal também que é característico de Mateus capítulo 24, um dos sinais que Jesus deixou para nosso alerta sobre o tempo do fim. Mateus 24:7 vai nos dizer assim: porque se levantará nação contra nação
reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Na realidade, Jesus, em Mateus 24, versículo de número 7, não nos fala só sobre guerras e rumores de guerras, mas ele nos fala também sobre que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não é só a ameaças de guerras e rumores de guerra, mas é a fome, a peste e os terremotos como sinais da evidência do tempo do fim. Um outro sinal que é muito evidente nos nossos dias, Mateus 24, versículo de número 11. Observe o que Jesus fala a respeito das características do tempo do fim. Mateus 24, 11 nos diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste muito atenção no que Jesus está dizendo sobre as características do fim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Parece que profeta está brotando da terra hoje em dia. Todo mundo se autodenomina profeta, generalizando, né? Mas há suas exceções. Deus ainda tem seus profetas verdadeiros sobre a face da terra. E muitos desses profetas são martirizados. Não são mortos fisicamente, mas são encostados, são colocados no banco, são expulsos, são calados. Hoje em dia, parece que o profeta de Deus não tem espaço para falar, mas aquele que profetiza bênção, aquele que profetiza prosperidade, aquele que profetiza um evangelho triunfalista, este tem espaço no meio da igreja ou nos palcos, aonde o público pode o aplaudir. Veja também esse outro versículo que Paulo diz para Timóteo, também mostrando uma evidência do tempo do fim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e o versículo de número 2, acompanhem comigo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Observe que Paulo afirma que o Espírito Santo testifica com ele, falando no seu interior, que nos últimos tempos, muitas pessoas, por darem ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, eles apostatarão da fé. Homens que falam mentira, homens que falam o engano. E isso não está nas ruas, estão nas igrejas, estão em todo o local onde estão se falando de Jesus. E estes homens, possuídos por um espírito maligno, por um espírito enganador, estão enganando a muitos e levando muitas pessoas a apostatarem da fé. Isto é muito sério, é uma evidência do tempo do fim. Preste atenção ainda no que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2 ao versículo de número 4. Paulo, ele diz algo que é mais sério ainda e que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Acompanhe comigo. Pregue a palavra e esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Viu como
Paulo faz um alerta, e olha que era naquele tempo, no primeiro século da igreja, Paulo já avisando, mostrando a Timóteo que nos últimos tempos existiriam esses tipos de pessoas que não iriam mais dar ouvidos ao ensino verdadeiro e que, pelos desejos da sua própria carne, iriam buscar mestres, pessoas que falariam apenas aquilo que era do desejo deles. Lembra daquele outro versículo que nós lemos, falando a respeito de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios? Observe que nós estamos vivendo num tempo apocalíptico, num tempo do fim. São evidências que a humanidade está caminhando para a consumação dos séculos. Os sinais que antecedem cada vez mais frequente o arrebatamento da igreja. E falando de igreja, há também sinais que evidenciam as condições espirituais da igreja aqui na Terra antes do seu arrebatamento. Observe comigo o que Jesus disse e foi registrado em Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Acompanhe comigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus não estava aqui se referindo à iniquidade como algo praticado pelo ímpio. Muito pelo contrário. Jesus estava se referindo às práticas pecaminosas dos crentes, daqueles que acreditam no Senhor Jesus, naqueles que dizem confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Podemos ver que a prática da iniquidade, anômia, é exatamente a transgressão da lei em plena consciência. Hoje, muitos crentes descompromissados com a palavra, com a oração, com a igreja, com a obra, com os cultos, com o amor ao próximo, com a assistência social, muitos crentes abandonando o primeiro amor, e nós estamos praticamente entrando na era de Laodiceia. Crentes mornos, crentes sem compromisso, são exatamente a evidência e as características da igreja antes do arrebatamento. Mas no meio desta multidão sem compromisso, Deus tem uma igreja chamada Filadélfia no meio dela. E são esses remanescentes fiéis que não negam o nome do Senhor, que não abandonam as obras ou não abandonam a fé e a prática das boas obras. É a igreja de Filadélfia que continua com oração, com jejum, com pregação, com a obra missionária, com o desejo de servir a Cristo incendiado dentro do seu coração. Tudo isso que nós falamos nesse vídeo são uma evidência que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Mas antes do fim chegar, Jesus arrebatará a sua igreja para morar com ele na glória. Igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. Igreja que não ama o pecado, que não ama este mundo. Igreja que não vive para ficar neste mundo, mas ela vive sabendo que ela está aqui apenas de passagem. Muito em breve, a trombeta soará e nós deixaremos este mundo de horror para morar para toda a eternidade com o Senhor na glória. Este foi o vídeo de hoje. Tudo isso que nós vimos aqui está na Bíblia Sagrada. E se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. E se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo e eu tenho certeza que será algo muito edificante para a sua vida. Até mais, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se o nosso bondoso Deus permitir.